Olá, uma boa noite. Aqui estamos de volta com Presença Espírita, um programa que leva até você o problema do ser, do destino e da vida, e que te explica, que te esclarece diversos postulados espíritas, mas que na verdade não são só para espíritas, e sim para todas as pessoas que possam ter dúvidas em algum item, em algum ponto da sua existência em que principalmente neste momento que estamos passando assim tantas dificuldades devido a essa pandemia, sempre é bom ouvir algumas coisas positivas, assunto bom que possa nos elevar. Então esse programa Presença Espírita, que é apresentado toda quinta-feira às 21 horas pela TV Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná, tem esse objetivo, de levar as criaturas ao entendimento. E hoje nós temos assim um assunto muito importante, muito bom, muito agradável a ser tratado, que é sobre a felicidade. O que é a felicidade, na verdade? As pessoas acham que felicidade é ter, é possuir, é ter alguma coisa que ele possa lhe satisfazer os sentidos. Quando, na verdade, a felicidade não é bem isso, porque nós podemos estar felizes no momento porque conseguimos passar no concurso, estamos felizes porque conseguimos o objetivo que almejamos, podemos estar felizes por estarmos bem casadas, bem casado com nosso esposo, com nossa esposa, podemos estar felizes com os filhos que possuímos, mas são momentos que, na verdade, são transitórios. O que acontece se perdermos a nossa situação, nosso status? O que acontece se porventura perdermos o nosso ente amado? Aí a felicidade se foi. Então hoje nós vamos falar da felicidade que não é a felicidade agregada a uma situação, felicidade agregada a um objeto, quando na verdade a felicidade, como a origem da palavra que vem do latim, felicitar, que quer dizer ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência total do mal e a vivência plena do bem. Então isso é felicidade. E Joana de Ângeles diz que para termos felicidade, a felicidade ela diz o seguinte no livro Mestre de Amor: a felicidade do homem decorre da disciplina que este lhe impõe. Então a gente pode achar um pouquinho estranho ela falar em disciplina com a felicidade, educação da vontade, correção de atos, moderação da voz, domínio dos impulsos, ordem das atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. Tão simples, né? Esta é a fórmula da Joana de Ângeles que ela nos diz para termos disciplina. E aqui eu trouxe também do livro Em um Lugar do Futuro, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Eros, em que ele traz uma historieta bem interessante. Um motivo para a felicidade. Um ancião estava muito feliz da vida. À margem do caminho, cantava um hino em louvor da vida. Mas, nesse momento, passou uma pessoa ao seu lado, pessimista, e falou: "O que você está feliz e rindo, velho? É porque já está chegando o seu momento de morrer?" Ele falou: não é por isso. Por que essa felicidade? Não é por isso, mas por 3 motivos, o velho falou, respondeu o idoso. Primeiro, porque no universo cheio de vida, só o homem possui, só o homem pode pensar: eu sou essa pessoa. Segundo motivo por eu estar feliz, porque a dúvida que a tantos atormenta não alcança agasalho em mim. Sou um homem de fé. E por fim, o terceiro motivo, porque todos sabemos que o corpo é de breve duração. E eu sou um homem que tem vivido muito. A morte de mim, quando porém chegar, será muito bem recebida. Então, eu não sou um homem feliz? É verdade, né, o Edson? Nós estamos hoje com o Edson, que é o vice-presidente da União Regional Espírita,
que está aqui nos ajudando no programa e que vai falar sobre a felicidade. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, Olécia, boa noite, amigos. É uma alegria estar de novo aqui. E quando nós nos propomos o tema, né, Olécia, nós falávamos realmente desse momento que nós vivemos, porque os meios de comunicação, a mídia, parece repleta de notícias desastrosas, de dificuldades, de dores. Então, é importante nós trazermos temas que aliviem o nosso coração, que possam nos propiciar uma leveza na condução da nossa existência. Então, por isso o tema de hoje, felicidade. Felicidade. Estamos muito felizes de falar de felicidade. De falar de felicidade, eu também, assim, sou contente por termos esse tema. E já vamos à primeira pergunta aí para o Edson. O ponto de vista humano, o que seria a felicidade? Do ponto de vista humano, que a gente citou aqui, Joana de Ângeles, citou Espírito Eros, mas sobre o ponto de vista humano. Quando nós falamos da vida material, Eulécia, queridos amigos, nós podemos dizer que a felicidade ela está bastante ligada à posse do necessário. Né? Kardec, quando vai traçar as linhas do Livro dos Espíritos, inclusive ele faz algumas perguntas, algumas colocações sobre aquilo que é necessário e supérfluo. E algumas pesquisas nos sugerem que aquelas pessoas que vivem na extrema miséria, né, sem nenhum recurso material, elas são, por conta disso, infelizes. Mas basta que elas acendam pouca coisa na escala social, conseguindo aquilo que lhes é necessário ao seu sustento, não faltando o pão de cada dia, podendo propiciar a educação para seus filhos, ou seja, saindo da extrema pobreza e alcançando o que nós poderíamos talvez colocar como classe média baixa, há um grande crescimento no estado de felicidade dessas pessoas. Quando nós avançamos um pouco mais, ou seja, aquelas pessoas que estão nesta classe média baixa e alcançam as classes mais altas, mais amoedadas, né, com mais recursos materiais, nós vamos ver que o crescimento da felicidade é muito menor. Então, com esta comparação, nós podemos chegar sem medo nenhum à conclusão de que a felicidade, do ponto de vista terreno, material, é a posse daquilo que nos é necessário para nós termos uma vida tranquila, né? Sem sobressaltos, que nós possamos colocar o pão de cada dia na nossa mesa e propiciar a educação para nossos filhos, ou seja, uma vida digna. A partir daí nós começamos a adentrar no supérfluo, que pode trazer algumas sensações de felicidade, como você disse, Eulécia, momentos de felicidade, mas que não é aquela felicidade real. Ela é mais ilusória, ela é mais momentânea, e quando aquele desejo de crescimento material é satisfeito, nós ficamos saciados e, por conseguinte, a felicidade vai embora. Realmente, né? Então a gente vê que, de modo geral, a gente vê que as pessoas infelizes são aquelas que reclamam. Acham que aquelas que reclamam são infelizes. Mas é exatamente o contrário. As pessoas são infelizes porque reclamam, né? Porque quando a pessoa, nessa linha que você falou aqui, da pessoa que está trabalhando, está feliz porque está dando pão de cada dia à sua casa, o essencial, ela realmente está feliz e está contente por fazer isso. Eu mesmo conheço muitas pessoas que trabalham hoje para comer amanhã e são felizes da vida, estão satisfeitas, dando graças a Deus sobre tudo aquilo que tem. Quando, na verdade, existem pessoas que têm tudo na vida, posso dizer assim, materialmente, e que não são pessoas felizes, né? Então, como estamos conversando aqui, a felicidade não é ligada a um objeto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e logo voltaremos com a Presença Espírita. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Presença Espírita e hoje, como sempre fazemos, apresentamos o livro para sorteio. Hoje nós temos esse livro aqui, Escrinos de Luz. Escrinos de Luz é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro que traz mensagens muito edificantes, muito interessantes. Vou ler alguns tópicos que ele trata aqui. Ante o sol eterno, ante o Cristo Consolador, sementeiras e colheitas, dinamismo,
mansos de coração, espíritas no Evangelho, afabilidade, fortuna, afabilidade e doçura, salvação, humildade, fé e caridade, embaixadores divinos, ante a grandeza divina, piedade e delinquência, fé, recorda e serve, suicidas, alicerce, perdão. Então, são temas bem variados. Eu vou abrir aqui ao acaso só para ler um parágrafo. Eu abri na página Sejamos Irmãos. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Então é muito importante que falar sobre a família. Se você quer concorrer a esse livro, você entra na nossa página do Facebook, em Presença Espírita, e diga: eu quero concorrer a esse livro. E o Edson aqui já está anotando. Bom, Edson, então vamos à pergunta seguinte. Isto quer dizer, então, segundo o que você respondeu, que para ser feliz não podemos procurar melhorar a nossa vida material? Quer dizer, nós temos que ser felizes, só temos que ficar assim orando, em atitudes beatíficas, em oração, ou não podemos ir atrás do bem material? Esse também é um equívoco, né, Eulécia? Porque às vezes a gente esquece também que a felicidade ela é feita de vários momentos da nossa existência. Então não é o fato de a gente buscar, às vezes, um conforto material, como nós falamos, não é existe um crescimento de felicidade à medida que a gente progride aqui na Terra. Então não é o fato de se buscar, mas é o valor demasiado que se dá a isso que gera infelicidade. Né? Às vezes a pessoa tem tanta coisa e ela acaba levando um revés, um problema, uma dificuldade financeira, e ela fica infeliz. Então não é o fato de você conseguir melhorar de vida, mas é a forma como que você lida com isso. Isso vai lhe propiciar maior ou menor felicidade. Mas também nós não podemos colocar a nossa felicidade nos objetivos materiais. Nós temos que ser felizes independente de termos ou não termos recursos financeiros ou bens materiais. Porque a felicidade ela tem que ser muito mais um estado íntimo do que efetivamente a posse de algo material que é efêmero. Porque nós que somos espiritualistas sabemos que um dia nós seremos chamados à vida espiritual. E acho que o nosso caixão não vai caber bens materiais, carros, dinheiro, né? A gente vai levar os bens do espírito, aquilo que a gente adquiriu de moral, de ética, de realmente valores positivos para a nossa existência. Isso é importante que você falou, porque, na verdade, se a pessoa tem uma pessoa rica, digamos assim, que tem muitos bens, ela veio com essa riqueza, ela veio até as suas mãos, adquiriu isso aqui, não é para ela ficar guardada para ela mesma. Na verdade, é para ajudar o progresso de outras pessoas. E hoje nós sabemos que, agora com a pandemia, a gente vê muito mais fatos correlatos a esse assunto, de pessoas que muito bem situadas, digamos assim, financeiramente no mundo, e elas estão olhando o seu próximo, fazendo fundações, procurando ajudar, levando caminhões de alimentos onde é necessário, procurando ajudar as pessoas em situação de risco. Né? Basta dizer, hoje a classe médica, né, que está mais ligada, mais junto, mais, digamos assim, mais perto do contágio, também são os abnegados, né? Mas nós estamos falando de bens materiais, então nós vemos que tem a pessoa que tem uma indústria, que tem uma fábrica, que tem um comércio, ela está dando trabalho para as outras pessoas. Não vamos ver isso, porque por vezes aquele funcionário, ele em vez de trabalhar a favor do patrão, ele acaba com inveja, com mesquinhez, acaba atrapalhando a vida dele e esquece que se o seu patrão vai mal, ele também vai mal e pode perder o seu trabalho. Então, é isso que o Espiritismo nos mostra,
nos ensina, e que nós somos todos correlatos, nós somos todos ligados numa corrente, nós sempre precisamos uns dos outros, e ninguém é superior nem inferior, e ninguém pode nesse planeta, nesse mundo, viver sozinho, né? Nós sempre precisamos realmente uns dos outros. Nós temos aqui mais uma pergunta. E o conceito de felicidade, será que ele mudou no transcorrer do tempo? Será que há 100 anos atrás era o mesmo conceito de felicidade de 50 anos e o de hoje? Tem alguma diferença nessas épocas? Veja, quando nós falamos de felicidade aqui na Terra, as coisas mudam, né? Talvez, como você falou, há 100 anos atrás, a felicidade poderia ser para algumas pessoas a posse de uma casa ou ter uma colheita satisfatória. Talvez hoje em dia nós possamos ligar a felicidade a uma conexão de internet boa, né? É claro que isso são felicidades efêmeras, são momentos felizes. Mas quando nós observamos a história da humanidade, principalmente a questão da filosofia, nós podemos entender que algumas correntes se formaram, Eulécia. Nós temos, por exemplo, o hedonismo, né? Que é uma corrente que foi defendida por Aristipo de Cirene e também por Epicuro, só que Epicuro tinha ele era mais maleável, ele dizia que a felicidade estava ligada ao prazer racional. E já o hedonismo diz que a felicidade é gozar o prazer de todos os tipos, né? É você amealhar bens, é você viver com intensidade aquele momento material. Então, para os hedonistas, a felicidade seria ter. Também na história da filosofia nós temos Diógenes. Diógenes era excêntrico e ele dizia que a felicidade era não ter nada. Então, para Epicuro, os hedonistas, felicidade era ter, era gozar, era vivenciar o momento. E para Diógenes era não ter nada. Tanto que conta-se, talvez de forma lendária ou real, que Diógenes morava num barril. Né? Ele não queria ter nada, para ele a felicidade era realmente viver sem nenhum bem. Era o sol que iluminasse ele, que esquentasse, ele já estava feliz. Feliz. Mas nós temos com Sócrates o equilíbrio, porque Sócrates diz que a felicidade não é ter, mas a felicidade também não é não ter. Então, para Sócrates, que inclusive é um dos precursores do espiritismo, a felicidade é ser. Então, eu acho que o movimento histórico das civilizações tem que nos levar a este conceito de felicidade que é ser, que é conquistar valores morais. Você sabe que nessa conquista de valores morais, a gente vê, você citou esses filósofos aqui, e na verdade, a gente agora, nós temos assim mais tempo, alguns de nós, assim, mais tempo para reflexionar. E nós vemos que esses momentos felizes que nós estamos falando, nós podemos agregar à nossa existência, na nossa disciplina, e nós podemos sentir sempre. Porque o fato de você sentir feliz, porque falando que o Diógenes gostava do sol, né? Para ele a felicidade é ele ter o sol que aquecesse. Mas se você, num dia maravilhoso, você sai o sol, você sente aquele calor gostoso, é tão bom você sentir, você se sente feliz com aquele calor, uma brisa do mar, né? Você está numa praia que você sinta aquele brisa, você vai aqui nos nossos Campos Gerais, a hora não do dia daquele vento, mas que tem umas brisas assim, você se sente bem, aquilo te faz bem, porque é a natureza, é Deus conversando com você nesse momento. Então, para nós sermos agregados, temos essa disciplina que a Joana de Anjos falou para sermos felizes, se nós tivermos um hobby, tivermos assim uma coisa para fazer que nos faça felizes, ou ajudar o próximo, ou você vai estudar, qualquer coisa que te faça feliz. Você vai pintar, você vai fazer artesanato, você tem que achar alguma coisa que te faça feliz. Aquele momento em que você se desliga dos seus problemas lá fora e que te deixe feliz. E você agregando esses momentinhos de felicidade, ele vai formar uma corrente e você acaba sendo feliz todos os dias, independente das coisas que estão acontecendo em sua volta, porque você está bem com você mesma, você está em paz. Se está em paz, você está feliz. Mas nós vamos para mais uma pergunta ainda, Edson. Por que aqui na Terra somos tão infelizes? Por que existe tanto sofrimento e tanta gente reclamando da vida? Nós vivemos num mundo de provas e de expiações.
ou seja, um mundo ainda um pouco atrasado. E nós trazemos uma carga multimilenar de diversas existências que não foram muito felizes, que nós cometemos erros, que nós cometemos equívocos. E nós sabemos que existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito. Se hoje nós sofremos, nós passamos por dificuldades, por dores, por reveses, isso é a soma de tudo aquilo que nós fizemos outrora. Então, se nos apresenta hoje a fatura daquilo que nós plantamos, daquilo que nós criamos em outras existências e até mesmo nessa existência. E então o fato de nós sermos infelizes aqui na Terra, de nós sofrermos grandes dificuldades, dores, é exatamente proporcional à imperfeição que ainda nós trazemos dentro do nosso coração. Pois é. E se a gente, por exemplo, nós temos que vigiar o nosso pensamento, né? Sim. Então você não pode ficar assim agregando, dando energia para um pensamento ruim, para um pensamento desagradável, porque tudo é uma questão de escolha. Então essa disciplina que a Joana de Ângeles nos fala aqui para ser felizes, no começo até eu mesmo estranhei, disciplina para ser feliz, quando na verdade é isso que acontece. Apesar de todas as dificuldades, apesar da situação de Chico Xavier, da sua saúde, ele era uma pessoa realizada, ele era uma pessoa feliz. Nós vemos Maria Teresa de Calcutá, nós vemos a irmã Dulce, que não podia nem dormir deitada, tinha que dormir sentada devido aos seus problemas de saúde. Ela estava lá desenvolvendo a sua obra. Divaldo, incansável, com mais de 80 anos, ainda fazendo as suas palestras, as suas atividades. Por quê? Porque ele sabe da sua responsabilidade e são felizes pelo que ele está fazendo, né? Então, realmente nós temos que ver que a felicidade é uma escolha diária. É uma escolha diária. Não, eu levanto hoje, eu quero ser feliz. Eu quero que esse dia transcorra na mais perfeita harmonia, porque eu estou bem, eu estou em paz. Então, quando você está com esse pensamento, o que acontece em sua volta é que ele não vai te atingir, porque você está fortalecida. Então, nós vamos ver com mais uma pergunta aqui para o Edson. Parece que Deus destinou alguns à riqueza, à tranquilidade e à saúde, e outros uma vida inteira de privações. Será que Deus está sendo parcial? Que coisa, né? Para uns tem tudo, outros não tem quase nada, né? Como é que pode acontecer uma coisa assim? Então nós vamos responder essa pergunta, Lécia. Acho que a gente vai para o comercial agora. Ah, está no comercial, então desculpa, vamos deixar para o próximo. A gente responde no próximo bloco. O nosso contra-revisão está aqui, passamos para o intervalo agora. Olá, estamos de volta com a Presença Espírita e a gente deixou no ar a pergunta para o Edson, que é o seguinte: por que parece que Deus destinou a alguns a riqueza, a tranquilidade, a saúde, e a outros uma vida inteira de privações? Será que Deus está sendo parcial nisso? Essa é uma dúvida que sempre nos pega, né? Sempre quando a gente passa por dificuldades, por dores, por problemas, a gente se pergunta, será que Deus está favorecendo aos outros? Será que eu sou esquecido de Deus? Quando, na verdade, como nós falamos na pergunta que você fez anteriormente, Lécia, nós somos resultado daquilo que nós efetivamente construímos num passado recente ou remoto. Então, quando nós observamos que algumas pessoas parecem viver num mar de rosas, né, com uma felicidade que nós não conseguimos compreender e nós passamos sempre por dificuldades, há de se entender que nós estamos inseridos nesse mecanismo de causa e efeito. Mas também é importante lembrar, Lécia, que a gente só vê o verniz das pessoas, né? Às vezes a gente observa aquela pessoa que tem tudo na vida, como você falou lá no primeiro bloco, que tem recursos materiais incalculáveis, né? Carros, casas, iates, sei lá, todo tipo de bens materiais, e se parece uma pessoa muito feliz, mas lá no fundo é alguém amargurado, triste, deprimido, sozinho, né? A própria necessidade de conservar, de se proteger para não perder tudo isso lhe causa infelicidade. Então, como nós já comentamos também, a felicidade para nós tem que ser essa conquista de sermos realmente melhores a cada instante.
E, é claro, se Deus nos der a oportunidade de termos algum conforto material, a gente pode usufruir disso sem culpa alguma. Sempre pensando também, é claro, que este conforto, esta riqueza que nos é dada, tem a missão de nós podermos levar benefícios a outras pessoas. A riqueza não é colocada de forma inútil na mão de ninguém. Tudo tem uma utilidade. Então, se eu trago essa possibilidade de ter bens materiais, eu devo ajudar o próximo, gerando empregos, através da caridade e de diversas formas que nós temos em mãos. É bom deixar claro, né, Edson, como você estava colocando, que na verdade não é crime, não é pecado ter bens materiais, né? O que nos traz a insegurança, que nos deixa infelizes, é realmente quando a pessoa fica ligada àquilo demais, né? Que fica com receio de que os outros venham tirar dela, ou que os outros vão roubar e que vai perder, né? Quando na verdade aquilo devia deixá-la feliz, né? Deixá-la feliz. Mas quando a pessoa é egoísta, ela não é feliz. Ela é escrava dos bens materiais, né? Ela não utiliza para o seu proveito, ela é escravizada daqueles bens. Isso mesmo, ela fica escravizada daqueles bens. Porque quando as pessoas têm bens materiais e ela distribui, não no sentido de ficar jogando fora, mas no sentido de ajudar as criaturas, ela se sente bem porque o que ela tem, ela está fazendo as outras pessoas também felizes, né? Isso mesmo. Então, nós vamos para mais uma pergunta, é o seguinte: segundo o Espiritismo, nós podemos ser felizes aqui na Terra, segundo a doutrina espírita? Essa é uma pergunta que tem algumas interpretações, né? Kardec pergunta isso também aos espíritos, no Livro dos Espíritos, e os espíritos vão dizer que nós temos que ser tão felizes quanto é possível ser feliz aqui na Terra. Ou seja, nós temos que buscar a felicidade relativa, porque a felicidade absoluta aqui na Terra não é possível. Então, cabe a nós, que aqui vivemos na Terra, tentar de todas as formas, de todas as maneiras, conquistar a felicidade. É claro que aqui falando de maneiras lícitas, né? Sem prejudicar o próximo, sem passar por cima das pessoas. Então, nós temos que buscar, sim, a felicidade. Mas nós sempre vamos ter um limite dessa felicidade. Até porque, como já foi falado anteriormente, nós passamos por dificuldades, por problemas, por sofrimentos. Às vezes é um ente querido que desencarna. Quem vai ficar feliz quando alguém parte para o mundo espiritual? Vai sentir saudade, vai ter essa dificuldade. Ou quando surge um problema de relacionamento, vai se sentir infeliz. Então, o que tem que pautar a nossa existência é esse equilíbrio entre momentos não tão felizes e momentos felizes. E buscar, é claro, sempre investir na nossa felicidade, que é essa conquista da consciência tranquila, da consciência em paz. E assim, deixar claro realmente que não é por ser espírita que nós nos fantasiamos de felizes, né? Porque muitas pessoas já falaram que velório de gente espírita, o pessoal fica lá tranquilo, quase que feliz, né? Não é que a pessoa já esteja feliz, como você falou, a gente sente. Só que a gente tem a certeza que essa pessoa se desligou daqui da Terra, ela se desprendeu. O espírito estava preso ao corpo e no desencarne o espírito volta à pátria espiritual e que, na verdade, a pessoa só se sente bem quando ela reparte aquilo que ela tem com outras pessoas mais necessitadas e que precisam realmente, às vezes, não é só bens materiais, né? A gente tem que pensar também que nós temos que ensinar as pessoas, procurar aquele conhecimento que nós temos, ajudando as pessoas a esclarecer, porque a pessoa, quando não tem conhecimento, quanto mais ignorante ela é, ela tem mais possibilidade de cometer erros, porque à medida que nós tomamos conhecimento da nossa existência, o porquê que nós estamos aqui, nós cometemos menos erros. E quando o fazemos, nós já temos consciência que erramos e seguimos em frente, né? E isso também é importante, a gente, quando for dar a sopa, fazer o evangelho antes, dar uma explicação, procurar conversar com as pessoas ali, saber o que elas pensam, qual é a dificuldade delas e o que elas necessitam ouvir, na verdade. Bom, temos mais uma pergunta aqui também.
Segundo o Espiritismo, você já respondeu essa outra. Qual é o caminho para essa felicidade que é possível aqui na Terra? Então você vai dar uma fórmula hoje. Qual é o caminho para a gente ser feliz aqui? Vamos ver qual é a fórmula que você vai dar. Bom, para nós sermos felizes aqui na Terra, só existe um caminho, que é o caminho da consciência em paz. Né? O caminho da autotransformação, do crescimento moral, da reforma íntima, aquele esforço que nós fazemos, como diz Kardec, para domar as nossas más inclinações. Então, a conquista da felicidade está perfeitamente ligada à nossa busca por esta consciência tranquila. Quando eu faço bem, quando eu pratico bem, quando eu busco as coisas do bem, a minha consciência está em paz. E estando com a consciência em paz, eu tenho condições de ser tão feliz, Eulécia, quanto comporta o nosso planeta Terra. Então isso, nós vamos passar para um rápido intervalo e logo voltaremos com o último bloco do Presença Espírita. Olá, estamos de volta com a Presença Espírita para o nosso último bloco e nós vamos a mais uma pergunta para o Edson. Um dia a Terra será um planeta com menos sofrimento e poderemos ser mais felizes aqui mesmo? Será que vai chegar esse dia do paraíso? É a nossa esperança, né? É a nossa esperança, né? Mas Kardec, quando ele nos presenteia com a codificação, ele divide os planetas, os mundos, em diversas categorias. Né? A gente começa lá com os mundos primitivos, e podemos fazer uma comparação como se fosse a nossa Idade da Pedra aqui na Terra, onde os homens recém-saídos dos primatas viviam em cavernas e buscavam apenas a sua sobrevivência. Mais tarde esses mundos vão evoluindo, nós temos aí os tempos da barbárie, das grandes atrocidades que viveram a humanidade, né? E nós chegamos numa segunda etapa, onde nós adentramos nos mundos de expiações e de provas, que é o mundo que nós estamos até hoje. Então, vivemos ainda num mundo de sofrimento, de dor, de dificuldade. Mas os espíritos nos trazem notícia de que nós passamos, desde já há algum tempo, um momento de transição, quando nós adentraremos a uma nova categoria, que são os mundos de regeneração. Esses mundos não estão livres da maldade, por completo. Ainda os seres humanos são bastante materiais, principalmente no começo desse tipo de planeta, mas é um mundo onde prevalece o bem, onde prevalece a felicidade. Então, é certo que mais dia, menos dia, é claro que não é um passe de mágica, a gente dorme, expiação e prova e acorda e a regeneração, mas devagar nós vamos saindo deste mundo de sofrimento e avançando para um mundo mais feliz. Então, um dia a Terra será realmente um planeta mais feliz. Agora, a pergunta depende de quem? Os espíritos não vão fazer milagres, os extraterrestres não vão vir aqui também mudar a cabeça dos seres que aqui habitam. É uma transformação nossa. Então, o mundo será mais feliz quando nós nos despojarmos do egoísmo, do orgulho, dos vícios morais, quando nós praticarmos o bem, quando nós conseguimos conquistar aquela consciência em paz que é o gatilho para a nossa felicidade, ou seja, Eulécia, quando nós nos transformarmos, a Terra será um mundo mais feliz. Ao transformarmos, na verdade, em um homem de bem, como está ali no Evangelho, né? Mas se o planeta Terra ainda se não está numa fase melhor, realmente, como você falou, é devido a nós mesmos. Nós somos nós, porque nós somos agora neste corpo, mas já tivemos outras vidas no passado, então nós somos responsáveis também por esse egoísmo e orgulho que graça tanto aqui na Terra e que faz desenvolver em tantas guerras, né? Por nada, por disputa de terra, quando na verdade, como você já falou aqui, nós não vamos levar nada, né? Nós só vamos levar os nossos bens espirituais, as qualidades que nós adquirimos e não os bens materiais. Os bens materiais estão aqui como usufruto. Deus nos emprestou
Então, nada nos pertence, nem esse corpo não nos pertence. Nós estamos realmente em usufruto aqui, né? Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque é um alerta para que no nosso dia a dia, pensar, bom, mas eu não sou dirigente de nada, eu não sou nada, como é que eu vou influenciar, eu vou fazer diferença? Faz a diferença, sim. Uma pessoa faz a diferença, porque nós sabemos que quando nós fazemos evangelho, as orações no nosso lar, a todo o prédio, toda a quadra recebe aquelas orações. Então, à medida que nós vamos orando, que nós vamos mudando o nosso comportamento, nós influenciamos as outras pessoas, porque nós somos influenciáveis e influenciamos também. Então, por que não influenciar as pessoas para o bem? Nós temos ainda mais uma pergunta. Hoje temos muitas perguntas para você. A quem está destinada a felicidade suprema? Quem é o felizardo? Quem é que vai ganhar a felicidade suprema? A resposta é que todos nós estamos destinados à felicidade suprema. Quando nós falamos que Kardec dividiu os mundos em primitivos, mundos de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes ou ditosos, mundos celestes, Kardec também se preocupou com a divisão das categorias, das classes dos espíritos. Então ele divide em algumas classes, entre elas os espíritos imperfeitos, que são aqueles aonde ainda prevalece o orgulho, o egoísmo, a maldade, ou permanece a neutralidade, que não são nem muito bons, nem muito maus. Ou seja, a grande parte da humanidade da Terra somos espíritos imperfeitos. Depois ele vai dizer que existem os espíritos bons, que são aqueles que já alcançaram uma certa evolução, onde o bem prevalece, onde não tem mais ciúme, onde não tem mais ódio, onde não tem mais inveja, ou seja, um patamar mais elevado de evolução. Mas os espíritos bons ainda não alcançaram a felicidade suprema. Depois dos espíritos bons, nós temos os espíritos perfeitos, ou os puros espíritos, que são aqueles que já chegaram no nível máximo de evolução que comporta um ser espiritual. Então, esses espíritos puros, esses sim, vivem, gozam da felicidade suprema. Então, todos nós que hoje somos espíritos imperfeitos, vamos galgando, degrau a degrau, processo evolutivo a processo evolutivo, encarnação a encarnação, patamares mais altos de evolução. E à medida que nós alcançamos estes patamares mais altos da evolução, nós conquistamos níveis maiores de felicidade. E assim, nós alcançaremos esta felicidade suprema quando, depois de inúmeras existências e reencarnações, nós chegarmos à condição de espíritos puros. Mas a grande notícia, Olécia, é que todos nós, eu, você, quem está nos assistindo, um dia vai chegar lá. Ou seja, nós seremos realmente felizes. Nós seremos felizes, todos nós chegaremos lá, mas vamos ver que depende de nós, né? Depende de nós. Então vamos procurar tirar as nossas arestas, procurar sermos melhores, procurarmos perdoar, porque o mais difícil, na verdade, é perdoar, né? Mas já está no Evangelho lá que Jesus já disse, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que depois não te aconteça coisa pior. Então, vamos procurar, pelo menos, começar a desculpando, né? Se você não consegue perdoar, vamos começar a desculpar. Mas nós temos aqui uma última pergunta, é o seguinte. Eu queria dizer o seguinte, o exemplo de uma pessoa que já está no mundo superior, que passou pela Terra, que nós temos conhecimento que poderia estar no mundo superior, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, ele já poderia estar no mundo superior, e ele falou assim, enquanto estiver um sofrimento aqui na Terra, pediu a Jesus que aqui ele ficasse. Então, é só ver a vida de Bezerra de Menezes que nós temos, assim, um parâmetro. Então, vamos passar para a última pergunta para o Edson. Qual o caminho para a felicidade que nos ensina a doutrina espírita? Nós começamos no primeiro bloco falando um pouco de filosofia.
E como nós falamos, a filosofia espírita ela é muito ligada, muito parecida, existem muitos pontos de contato com a filosofia socrática. E nós vamos recorrer também ao Livro dos Espíritos, de certa forma, filosoficamente falando, buscando que o caminho para nós conquistarmos a felicidade é o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, a proposta que Santo Agostinho faz no Livro dos Espíritos e que ele traduz também de um filósofo que eu não me recordo o nome, que acho que é no tempo de Delfos, né, que tinha a frase conhece-te a ti mesmo. Mas enfim, esse processo de autoconhecimento, quando nós aprendemos a conhecer as nossas limitações, reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós temos sentimentos às vezes desequilibrados e em nos conhecendo, aprendendo a lidar com esses sentimentos desequilibrados, aprendendo a trabalhar as nossas imperfeições e também reconhecendo as nossas conquistas, porque nós já fizemos conquistas, nós não somos mais espíritos primitivos. E aproveitando estas conquistas de forma positiva, auxiliando o próximo, fazendo bem, propagando a felicidade, porque a felicidade é um bem bastante interessante, porque ele se multiplica à medida que nós dividimos. Então, se eu sou feliz, se eu tenho alguma coisa de bom e eu divido com você, Lécia, eu multiplico a minha felicidade. Se eu divido a minha alegria com vocês, eu multiplico a minha alegria. Então, esse fato de me conhecer, de saber tudo que eu posso fazer, das minhas limitações, de saber quem eu sou e para onde eu vou, este é, na proposta espírita, o caminho para que nós alcancemos toda a felicidade que podemos alcançar nesta vida. Então é indispensável realmente uma fé espiritual, né? A crença em Deus, a crença nos bons espíritos e saber que o Pai de amor vela por nós, embora sejamos assim criaturas com muitos defeitos, com muitas falhas, mas Deus está conosco, não importa o nome que se dê, né? Outras religiões, outras correntes religiosas dão outro nome, mas não importa a nomenclatura, importa que Deus é onipresente, é o Pai Criador que vela por nós e Ele não desiste. A gente vê que cada livro psicografado que vem, seja do Divaldo, aqui agora o Chico já foi, eu sempre pego assim e falo, obrigada, Joana de Anjos, que você não desistiu de nós, que nos manda mais mensagens, porque eles insistem, eles estão aqui para nos ajudar, através desses seus ensinamentos. Então, nós é que temos, às vezes temos preguiça mental de dedicar um tempo, pegar um livro e ler. Mas se a pessoa não tem o hábito de ler, comece lendo aos pouquinhos, lê uma página, os livros espíritas são de mensagem, lê uma mensagem, não precisa ler o livro inteirinho de uma vez. A gente está falando porque eles são de base moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, a base é a moral. Então, é a moral de Cristo que nós estamos falando. E aqui isso serve, não quer dizer que nós somos superiores aos outros, né, Edson? Nós todos somos seres imperfeitos, ainda erramos, ainda sofremos, ainda temos momentos de desânimo, mas são momentos muito rápidos, porque logo nos vem a luz e nos lembramos de Jesus, nos lembramos de tantos, daqueles apóstolos no tempo de Jesus que sem carro, sem um cavalo, sem uma mula, a pezinho, enfrentando o deserto, calor, frio, chuva, se abrigando em cavernas, dependendo do que as pessoas dessem algo para alimentar. E isso no decorrer de todos os séculos, Francisco de Assis e quantos outros que estão nessa caminhada, que vieram para trazer, renovando o Evangelho de Jesus. E nós que estamos com todo o nosso conforto hoje, em 2020, nós temos preguiça de ler um livro, ou temos preguiça de entrar e ver uma palestra espírita pelos meios de comunicação que estão à nossa volta, um CD, uma fita gravada, seja lá o que for que você tenha. Por quê? Vamos deixar dessa preguiça aqui e procurar realmente adquirir para nós mesmos este mundo que o Edson falou, essa parte de felicidade, essa felicidade que todos nós queremos e que não se compra, ela adquire, ela é adquirida, não é comprada, né, Edson? Isso mesmo, ela é uma conquista, como a gente falou lá na proposta socrática, né, de ser.
né, de conquistar novas virtudes, novos recursos espirituais, é aquilo que nós vamos levar para outra vida. Tudo aquilo que a gente conquistar e puder levar para outra vida é a nossa bagagem para que sermos felizes. A nossa bagagem espiritual, Exatamente. Né? Bom, nós estamos chegando ao fim do Presença Espírita. Agradecemos a todos pela audiência e semana que vem estaremos novamente aqui falando de outros temas da doutrina. E agradecemos a presença do Écio. Semana que vem estaremos aqui novamente. E uma boa noite a todos. Boa noite, amigos, e até a semana que vem.